Essas que vocês estão vendo são as amigas da minha mãe de adolescência. Algumas são de infância. Aí tá a Vandalice Franco, que declamava poesia, e ela foi ela que escreveu o hino da cidade de Fernandópolis, em São Paulo. A Vandalice, ela trabalhou como voluntária de várias associações humanitárias lá em Fernandópolis. Ela trabalhou de graça. Aqui nessa foto não está a Matilde Menon, que era uma amiga delas também, que era considerada a mais alegre da turma. Nós estamos vendo umas fotos da mãe que eu coloquei aqui pela casa para sempre lembrar dela e fazer uma oração e uma inspiração. Mas voltando para Matilde, ela se formou na turma da mãe também como professora e voltou para a cidade dela de Taquaritinga, no interior de São Paulo, e hoje tem uma escola com o nome dela lá na cidade, e ela era muito querida pelos alunos, por isso essa homenagem. Esses galhos de flores aqui eu pego na rua, esses que caem das árvores, e aí eu deixo aqui para ajudar nessa concentração de inspiração das lembranças da mãe, né? Das boas coisas da vida que ela fez. Uma outra amiga da mãe foi a Hilda Janzante, elas todas lá da Escola Normal de Itápolis. A mãe morou na casa da Hilda quando o meu avô foi roubado lá por um sócio e faliu, e daí ele foi morar em Londrina. Ele trabalhou para um dos 3 fundadores de Londrina. Isso mais ou menos em 1945 que o vô mudou. E daí a mãe morou lá com a Hilda por um ano e meio até ela se formar e morar em Londrina com o pai e a mãe dela, né? A Hilda era fazendeira de laranja depois, mais tarde, né? Outra das amigas era a Agar, que está naquela foto lá. A Agar casou com o diretor do grupo do Olacir de Moraes, que foi o Rei da Soja. Também foi professora. Ela tinha uma tia que na época tinha uma das poucas geladeiras lá em Itápolis, e elas iam tomar suco de fruta gelado lá, né? Aí tem também a Darcy, que é das trancinhas do cabelo, que eu fui visitar a Darcy, está com 95, vai fazer 96 anos agora em dezembro, mora em Marília. A Darcy era a cantora da turma, uma cantava, a outra tocava piano e a outra declamava poesia. Era uma turma de artistas. A mãe era uma das que unia o grupo. Ela convidava sempre o pessoal para ir lá na casa da Hilda e fazia suco, fazia docinho, assim, aperitivo, essas coisas, né? Mas elas também se reuniam em outras casas, se reuniam na praça e iam no pomar do Baltazar, lá de Itápolis, comer frutas, subiam em cima das árvores, faziam a festa. A mãe sempre gostava dessa coisa das pessoas e da natureza, né, do verde. Para ela, o melhor lugar do mundo era sentar no meio do pai dela e da mãe dela, no sofá, quando era adulta, mas isso começou desde pequena. Ela brincava de correr para ir abraçar o meu avô. Meu avô era um fazendeiro do interior, mas era humilde.
Ele era amigo lá dos cavaleiros que cuidavam do gado, do pessoal da plantação e da colheita. E ela gostava de fazer companhia para a mãe dela, para minha avó. Os outros filhos, alguns eram bagunceiros, né? Mas ela era companheira da avó, gostava de obedecer, gostava de ficar junto, ficava na cozinha enquanto a avó fazia as coisas. Às vezes ela sentava até embaixo da mesa quando era bem pequenininha e ficava olhando os pés da avó. Ela começava já de manhã, a avó pedia para ela ir buscar leite. Ela acordava com os barulhos dos passarinhos cantando. Às vezes ela falava com os passarinhos. Aí ela ia buscar leite, ficava olhando para as florzinhas no caminho, ela ia pela sombra, ficava olhando os reflexos do sol, fazendo coisinha de criança. Quando ela via uma florzinha caída no chão, ela pegava, né, se fosse daquelas que não estavam murcha, que estavam boa, e levava para a mãe dela. Quando ela já era uma menina mais crescida, ela ia mais cedo na escola para pular corda com as amigas. Depois que ela já tinha pego o ritmo da pulada da corda, às vezes ela pulava sem olhar para a corda, ficava olhando no rosto das meninas. Ela ficava captando a essência de cada um. Ela sentia essa leveza das coisas, prestava atenção nas pessoas, na bondade das pessoas que tinham mais bondade. Ela tinha esse hábito de, quando ela passava férias na fazenda, de menina, né? Ela olhava no olho das pessoas, tinha lá uns trabalhadores lá, às vezes faziam umas brincadeiras com ela, e ela prestava atenção na cara da pessoa, no rosto, para ver se a pessoa estava falando sério ou se era palhaçada. Lá na fazenda, ela andava a cavalo, corria no meio dos pés de café e brincava, andava de carroça na beira do rio e vivia na leveza, né, daquela vida sutil lá com as pessoas boas do interior. Ela sempre foi leve, nunca bateu num filho, se realizou em ser mãe. Ela não discutia, ela esperava a razão vir, né? Ela passou a bossa nova criando e educando os filhos, acordava de madrugada para cuidar, ajudava a fazer a lição de casa, brincava junto. Quando a gente fazia alguma coisa ruim, ela perdoava e conversava com jeitinho. E ela ganhava muito presente dos alunos dela também. Ela foi professora há uns anos e ela era boa para os alunos. Ela chamava para conversar um de cada vez na hora do recreio, descobria as coisas da casa de cada um, ajudava, dava conselho leve, assim, sem impor nada. Ela pedia para eles rezarem e dava, assim, jeitinho de tornar um amigo do outro, uns mais amigos de uns do que de outros, mas sempre fazendo para as pessoas se sentirem bem. Quando dava alguma coisa assim na sala da turma, ela fazia também, entrava na brincadeira, né? Ela ria com os alunos, entrava na brincadeira, dali a pouco a bagunça parava e aí eles voltavam para a aula normal, né? E ela também rezava com a gente ou sozinha, e ela pedia coisas boas. Ela com a gente, ela gostava de conversar antes de dormir, né? Quando a gente era assim até uns 12, 13 anos de idade. E o dia que ela foi para o Egito, ela olhou no olho
da deusa Ísis e gostou, sentiu uma sintonia, né, da bondade. A Ísis era a rainha da bondade. Ela tinha uma humildade que nem o pai dela. Ela era uma pessoa elegante, mas ela não ligava para as regras, né, das coisas de etiqueta, por exemplo. As irmãs dela, tinha duas lá que queriam ensinar o meu avô e a minha avó a ter etiqueta na mesa. De vez em quando o meu avô ria, né, do jeito que era de pegar o garfo, e a mãe ria e pegava o garfo do outro jeito, e daí o avô também pegava do outro jeito. Ela viveu feliz com o marido e com a família durante uns 15 anos. Depois, na fase de adolescência, tinha um irmão nosso que era barulhento e que às vezes fazia umas bagunças exageradas, estressava ela. Aí começou a ter umas discussão de família, qual era o melhor jeito de educar. Começou a estragar um pouco as coisas. Depois de uns anos, ela perdeu o caçula, né, que morreu num acidente de carro. Aí a vida dela mudou muito. Ela começou a fazer yoga, ficou mais espiritual. Ela já era uma pessoa espiritual, mas daí ela ficou mais concentrada. Até que um tempo ela falou que ela era feliz por ter tido aquele menino que foi o grande companheiro dela, embora não durou mais tempo, né? Aí ela começou a fazer muita caminhada, ficava olhando para a natureza, pensando na vida, e ela voltou um pouco para as origens, ficou visitando as amigas uma época. Depois ela fez uma nova turma de amigas em Curitiba para as caminhadas, daí fazia caminhadas conversando. Além de fazer yoga, ela leu, aliás, uns livros sobre a alma, e ela conversava com aquele pessoal espiritual e ficou num outro ritmo de vida. Daí ela fez umas viagens foi para a Itália, foi para o Egito, foi para a Holanda, foi para o Chile, para as montanhas, e lá no Machu Picchu, sempre com essas coisas meio espirituosas assim. Foi para Buenos Aires, pedia para o garçom contar a história do bairro, das pessoas. Ela não comia carne, ela me levava na feira dos orgânicos, me ensinou a comer fruta e verdura sem agrotóxico, e ela conversava com os feirantes, ficou amiga de uns deles lá, né? Aqui nesse balanço foi a última foto que eu tirei da mãe. E às vezes eu sonho com ela. Essa noite eu tive um sonho estranho, que o universo tem uma burocracia no universo, né? E só que é porque eu ando estudando um pouco de astronomia, e o universo tem uma matemática, mas não chega a ser uma burocracia. Mas no sonho às vezes a gente faz umas confusão mental, e aí eu estou descobrindo se tem vida, o espírito, como é que ele pode viver depois da morte. Então é isso, que o grande espírito do universo continue trazendo a presença dela, que eu tenho aprendido umas pequenas coisas novas e de bondade, como ela fazia todos os dias. Muito obrigado, um beijo para todo mundo.